Então, Danúzio, você que trabalha com AVC, né, há muito tempo, qual é aquele perfil de paciente que você vê, pô, esse cara tem um risco muito maior de ter AVC? E de outra forma, a gente na cardiologia tem notado que pacientes mais jovens, cada vez mais, vêm infartando mais. Isso está ocorrendo também na questão do AVC? Assim, idade é um fator de risco, né? É o fator de risco não modificável mais importante. Então, é óbvio que o AVC é muito mais prevalente, muito mais incidente na população idosa, mas a gente tem sim observado uma mudança, né, vamos dizer assim, da epidemiologia com aumento de casos em pacientes mais jovens. Então, a gente já viu pacientes com 40, 50, até com 16 anos, pacientes mais novos que a gente viu interno lá no hospital com AVC. A gente até teve que fazer exames de ressonância para realmente confirmar, porque a gente achou, poxa, 16 anos, será que realmente é isso, né? Não é comum acontecer numa idade não tão baixa. E também aquela história, né? Assim, a gente diz que o AVC, acidente vascular cerebral, o AVC não é um acidente, né? O AVC é a diabetes, o tabagismo, a falta de atividade física, o hambúrguer do fim de semana, todo fim de semana. Então, assim, uma hora a conta vai chegar e aí o AVC é a conjunção de vários fatores modificáveis, a maioria deles. A gente vai dizer que 90% dos fatores associados ao AVC são modificáveis. Se eu tiver uma dieta balanceada, se eu parar de fumar, se eu praticar atividade física, se eu controlar minha pressão alta, meu diabetes, a gente consegue evitar o acidente vascular cerebral. E só fazendo um adendo, né? Se eu puder controlar alguma coisa, o que é que eu vou controlar? Hipertensão arterial. Então, o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral é hipertensão arterial. E uma coisa interessante é que eu sempre falo às vezes para os pacientes, e não sei se você concorda, às vezes quando a pessoa tem um AVC, existe uma resposta, mesmo que ele não esteja antes com a pressão alta, mas durante o AVC a pressão pode subir um pouco. Pode subir. E às vezes eles querem baixar a todo custo. São duas práticas que a gente não recomenda, que é não baixa a pressão do paciente, porque isso, obviamente, se tratando do AVC isquêmico, que é o mais prevalente. 85%, 90% de AVC são isquêmicos. Mas eu costumo comparar, e aqui a gente está falando numa linguagem bem informal, é como se eu tivesse uma caixa d'água e tivesse uma bomba, que é o coração que tem que jogar sangue lá para cima, que é a cabeça, né? Que é a caixa d'água. Então, para a bomba poder o sangue subir, ele precisa ter o quê? Pressão. Então, se eu baixo a pressão, eu estou piorando a água, o sangue de chegar lá em cima. E o AVC é como se fosse um entupimento, o entupimento do cano que está levando essa água. E a gente precisa muito bem bombear com mais força para poder passar. Então, não baixa a pressão. Mas isso tem mudado para melhor, viu? Se a gente via muito mais as pessoas fazerem isso. Agora a gente está tentando, e a gente tem visto ultimamente que essa cultura de baixar a pressão, 12/8 é a pressão do consultório. Na urgência, principalmente no AVC isquêmico, a gente não quer que a pressão esteja 12/8. Ela tem que estar um pouquinho mais alta, que é para perfundir melhor o cérebro.